do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 11, do versículo 45 ao 56. Então muitos dos judeus que tinham ido visitar Maria e Marta, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Porém, alguns deles foram ter com os fariseus e contaram-lhe o que Jesus tinha feito. Os pontífices e os fariseus reuniram-se então em conselho e diziam: que faremos nós? Este homem faz muitos milagres. Se o deixarmos proceder assim, crerão todos nele, e virão os romanos e destruirão a nossa cidade e a nossa nação. Mas um deles, chamado Caifás, que era o pontífice daquele ano, disse-lhes: vós não sabeis nada, nem considerais que vos convém que morra um homem pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso por si mesmo, mas como era pontífice daquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para unir num só corpo os filhos de Deus dispersos. Desde aquele dia tomaram a resolução de o matar. Jesus, pois, já não andava em público entre os judeus, mas retirou-se para uma terra vizinha do deserto, para a cidade chamada Efraim, e lá esteve com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela terra subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Procuravam Jesus e diziam uns para os outros, estando no templo: que vos parece dele não ter vindo à festa? Ora, os pontífices e fariseus tinham passado ordem de quem soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui nós estamos diante do crer, de não crer, diante da fé, diante de tomar o nosso Senhor Jesus como o seu Deus, acreditando nele, diante dos milagres, diante da fé. Mas, como aconteceu aqui, teve um momento ali que o próprio Deus se esconde para que aconteça aquilo, a promessa, aquilo que Deus tinha que cumprir para nós, que era dar a vida, um só homem dar a vida por nós, diante da profecia ali de Caifás. Eles estavam diante da palavra verdadeira, eles estavam diante de um Deus vivo, mas esses homens não queriam acreditar na verdade. Uns acreditaram diante dos milagres e outros, mesmo vendo o milagre ou ouvindo falar, não permitiram que a graça aconteça. E assim, irmãos, acontece aquelas vezes que nós estamos caminhando neste mundo e diante de uma provação, diante de uma dificuldade, diante de questionamentos, diante daquilo que a gente ouve falar, às vezes você fala assim: Deus, vem aquele sentimento, Deus me abandonou, Deus se escondeu. Por que a gente sente isso? Por que a gente entra no nosso coração essa dúvida? Como aconteceu ali mais uma vez, a dúvida, uns acreditou, outros não acreditaram, e ali uns queriam matar Jesus porque já pensou, já teve outros sentimentos, então passa aqueles sentimentos no nosso coração, na nossa cabeça. Então, diante desse mover, sabe por que a dúvida entrou no coração? Porque a gente tem que ter uma fé concreta, não ter mais dúvidas dentro de nós que Deus tudo pode, que Deus pode fazer um milagre, entender que diante da vida Deus é Deus, e se não acontece um milagre ou o que eu peço, que Deus tem algo melhor para mim. Sabe, irmãos, para diante da fé, de acreditar que Jesus faz um milagre, e entender no nosso coração, não ter mais dúvidas, não deixar mais que o inimigo coloque a sementinha no nosso coração de que Deus não existe, que Deus nós estamos aqui, nós temos que ser felizes, viver a vida porque morreu, acabou. Nós temos que entender que essa palavra é viva e que aqui Caifás está dizendo para nós, para mim e para você, que ele daria a vida por nós, pelos nossos pecados, um só homem. E nesse mover, eu e você acreditar na vida eterna. Eu e você, querido irmão, acreditar que nós teremos a vida eterna. E aí nós vamos entender que diante das minhas dificuldades, diante das minhas provações, eu tenho que acreditar em Deus.
e deixar que seja feita diante dele a vontade do meu Senhor. Que se é para mim, no milagre não acontecer na minha vida, é porque Deus tem algo melhor diante daquele milagre que não aconteceu. E aí, irmão, coloca a mão no teu coração. Qual que é a situação que hoje talvez você fala assim, Deus se escondeu de mim? Por que Deus não me responde? Por que não acontece? Por que isso não está acontecendo? Entre os porquês na nossa vida. Mas eu quero dizer para você, o Senhor me colocava forte hoje, para que eu e você creia no que Ele tem para nós. E diante dessa reflexão, a voz de Deus, silencia, escute a voz de Deus. O que Deus tem para falar para o teu coração hoje. No silêncio do teu coração, diante desse pensamento, não tenha mais dúvida, irmão. Não tenha mais dúvida. Se você conversa com Deus e você, diante de Deus, você crê nos milagres, você crê na fé, você crê que o agir, que voltando a agir no milagre, na fé, para despertar diante do amor o verdadeiro sentido da salvação. Para que eu e você acredite na salvação. Que Deus deu a vida para nos salvar. E que diante da salvação, tudo o que me acontecer, tudo, diante da purificação, diante das provações, Deus não está escondido. Porque eu creio que Deus tudo tem o tempo dele e o tempo certo. E aqui o nosso Senhor Jesus teve que se esconder, porque esses homens não acreditavam que ele era Deus e queriam matá-lo. Quantas vezes, irmãos, nós fazemos isso com Deus na nossa vida? Queremos matar Deus duvidando, deixando de ter fé, desacreditando, porque nós ouvimos dizer e o nosso pensamento permite que Satanás tome conta. Diante dos desejos da carne, diante do pecado, diante do ser, do ter. E aí, meu irmão, nós permitimos que a nossa vida se torne como um fantoche, sem sentido, porque nós deixamos de acreditar que Deus é Deus e que Deus está no controle da nossa vida. Por isso, Senhor, coloque em tuas mãos a vida de cada um de nós. E pedimos que neste momento, diante de todas as situações, que o Senhor tome controle da nossa vida. O Senhor me colocava assim pessoas que buscam a Deus somente para o ter, o dinheiro, para conquistar bens. E quando acontece adversidade na vida, diante de uma enfermidade, você pensa que Deus te abandonou. Na verdade, meu irmão, o ter não é tudo. Esse ter que foi abençoado diante de você é para que você acreditasse na presença real de Deus, que você entenda que um dia você vai deixar o ter, mas que você não seja apegado aos bens, e sim a Deus. Que isso seja para você hoje, que Deus não se escondeu de você. Simplesmente você que deixou de acreditar na existência real de Deus, porque o teu Deus era um Deus do ter, e o teu Deus é um Deus que caminha contigo. Por isso, Senhor, dai-nos a graça da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que Deus abençoe seu dia, que Deus ilumine com a graça santificante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós